Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje daremos continuidade ao conteúdo que trata do Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. E nesse nosso segundo encontro, nessa segunda parte, nós falaremos da formação dos Estados modernos, mas com destaque para a formação da monarquia portuguesa e da monarquia espanhola. A formação do Estado português, assim como a formação do Estado espanhol, vai se dar no contexto das lutas que foram travadas na Península Ibérica para a expulsão dos árabes muçulmanos, né? Então é nesse contexto que esse processo de formação dessas duas monarquias vai se dar. Lembrando que os muçulmanos eles conquistaram a Península Ibérica no século VIII e só foram expulsos definitivamente no século XV. Eu falo Península Ibérica, é essa faixa de terra onde está ocupado por Portugal e Espanha. Então desde o século VIII até o século XV, esse espaço foi ocupado pelos árabes muçulmanos. E é nesse processo de travamento de luta para expulsar os invasores que vai se formar a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola. Então, até o século XI, cristãos e muçulmanos eles vão conviver na Península Ibérica alternando os períodos de paz e conflitos. Mas é a partir desse século XI que as lutas elas vão ser travadas no sentido de expulsar, ou seja, as batalhas não vão ser mais essas batalhas intermitentes no sentido de hora se para, hora se reinicia. A partir do século XI, as batalhas vão ser no sentido de que os ibéricos eles expulsem os árabes dessa região. Então, é a partir do século XI que as lutas vão ser mais intensas no sentido de expulsar os árabes da região da Península Ibérica. Então, no momento que a Península Ibérica ela é ocupada pelos árabes muçulmanos, os cristãos, as lideranças cristãs, elas vão se ver obrigadas a se refugiar para uma outra região. Então, como os árabes eles vão ocupar a parte sul da Península Ibérica, os cristãos vão se ver obrigados a migrar para a região norte da Península Ibérica. E a partir do norte, da instalação, de se fixar na parte norte da Península Ibérica, nessa região norte eles vão criar, os cristãos, a liderança cristã vão fundar nessa parte da península, vão formar reinos, e é a partir desses reinos que vai se intensificar a luta. Dentre esses reinos está o reino de Leão, de Castela, de Navarra e o reino de Aragão. É bom lembrar que essas lutas para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica, elas ficaram conhecidas como as lutas de reconquista, pois o objetivo de fato dos cristãos era justamente reconquistar as terras que foram perdidas para os árabes. Então, como já dito, tanto a monarquia portuguesa quanto a monarquia espanhola se formaram no contexto dessas lutas entre cristãos e árabes, né? Nesse contexto da luta para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. E nesse processo de luta, de travamento de batalhas, é que vai nascer Portugal. Então Portugal ele nasceu exatamente a partir de uma faixa de terra e foi retomada por cristãos, mais precisamente sob o comando do rei Afonso VI de Leão e Castela. No momento que o rei Afonso VI ele reconquista essa faixa de terra, ele vai passar a administração dessa faixa de terra para Dom Henrique de Borgonha, que é um nobre francês, né? Que viveu de 1066 a 1112, como forma de recompensa, ou seja, o rei Afonso VI ele deu essa faixa de terra para que Dom Henrique administrasse por conta da participação que Dom Henrique de Borgonha teve na luta pela expulsão dos mouros. Essa faixa de terra ela vai receber o nome de condado. Ela recebeu o nome de Condado Portucalense e vai permanecer na condição de condado até o ano de 1139. Até o ano de 1139, essa faixa de terra ela permanece com o nome de Condado Portucalense. E a partir de 1139, o filho do Dom Henrique de Borgonha, Dom Afonso Henriques, que vive de 1109 a 1185, ele vai romper com o reino de Leão e Castela, que na verdade que tinha cedido a terra a seu pai. Ele vai romper esse vínculo com o reino de Leão e Castela e proclama a independência do condado. Então, a partir do ano de 1139, com esse rompimento, vai se proclamar a independência do condado e vai se fundar o reino de Portugal. Então, a partir de 1139, o que era condado portucalense passa a ser reino de Portugal. E é assim que vai se organizar, se formar
a monarquia portuguesa. Afonso Henrique, uma vez que proclama a independência do condado, ele vai se tornar rei, sendo o primeiro rei de Portugal, e é com ele que vai se dar início à dinastia de Borgonha. Lembrando, dinastia é a sucessão de reis e rainhas que pertence a uma mesma linhagem familiar, pertence a uma mesma família. Então é com Dom Henrique que se inicia a dinastia de Borgonha. Obviamente os reis dessa dinastia, eles continuaram lutando contra os árabes, e no ano de 1249, o reino de Portugal vai incorporar a seu território as terras de Algarve, e ficava na parte sul do território, e dessa forma vai completar a formação do Reino de Portugal. Só lembrando que durante a invasão dos árabes muçulmanos, nessa região da Península Ibérica, eles dominaram toda a parte centro-sul da península. Então toda a parte centro-sul da península foi dominada pelos árabes muçulmanos, enquanto que a parte norte ficou sob o controle dos cristãos, né? E foi nesse contexto dessas batalhas que nasceu o Reino de Portugal. Então a formação do Reino de Portugal ela vai se completar nesse ano de 1249, quando é incorporada a seu reino a região de Algarves. E como é que se dá a formação da Espanha? Óbvio, nessa região vizinha a Portugal, né? Essa luta dos cristãos contra os árabes muçulmanos, elas vão continuar e vão ser lideradas por esses reis de Aragão e Castela. No século XIII, esses dois reinos já contavam com cidades portuárias bem movimentadas, a exemplo de Barcelona, assim como uma burguesia bastante próspera que acabou por colaborar com a monarquia, ou seja, financiando essas lutas contra os árabes. E à medida que essas lutas vão acontecendo, alguns pedaços de terras, alguns territórios, alguns reinos eram incorporados ou anexados a esses reinos de Castela e Aragão. E muito dessa anexação, muito dessas incorporações dessas terras, desses reinos, se dava por meio de lutas ou anexados por meio de alianças de casamento. E no caso da Espanha, essas incorporações desses reinos se deu por meio da aliança de casamento entre o reino de Castela e Aragão. Ou seja, os reis cristãos Fernando de Aragão, Fernando do reino de Aragão e Isabel do reino de Castela se casaram, e a partir do casamento uniram as forças do seu reino para combater os árabes, ou seja, os esforços desses dois reinos, a partir de agora, se fortaleceram com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Isso aconteceu no ano de 1469. Então, a partir desse casamento e a incorporação desses reinos, a luta contra os árabes se tornou mais intensa, vai consolidar a união dos dois reinos, vai consolidar o domínio sobre toda essa região que estava sob controle dos árabes, que vai acabar, a partir da expansão, vai acabar formando o reino que nós hoje conhecemos como esse território espanhol, esse atual território da Espanha. Então esse processo de formação da monarquia espanhola, ela vai se dar um pouco mais tardia de que a formação de Portugal, mas ela vai se consolidar de fato a partir dessa aliança por meio do casamento entre Fernando do reino de Aragão e Isabel de Castela, que a partir dessa união vai fortalecer a luta contra os árabes, vai estender o território, vai ampliar seu território, vai consolidar de fato o território espanhol. Pois bem, então no ano de 1492, os exércitos desses reinos, os exércitos de Fernando e Isabel ampliaram um radito esses territórios, vão se expandindo a partir da luta o seu território e vão reconquistar o território de Granada, que no caso era o último reduto árabe na Península Ibérica, era o último território e ainda estava sob o controle dos árabes muçulmanos, certo? Então, nesse ano de 1492, esse reino, esse trecho de terra, esse território de Granada, ele é reincorporado, é reconquistado, e dessa forma os árabes são expulsos da Península Ibérica e vai se consolidar, se definir esse território da monarquia espanhola e desse território atual, que nós conhecemos como Espanha. Nesse mesmo período em que os árabes são expulsos, que eles conquistam esse território de Granada, é determinado a expulsão de judeus e muçulmanos que não se convertessem ao cristianismo. Uma vez derrotados, os árabes, eles se viam obrigados, de uma certa forma, a se converter ao cristianismo, e uma vez não convertidos, eles eram expulsos da península, da região da Espanha, e muito por conta disso, muito por conta desse empenho, essa defesa que tanto Isabel quanto Fernando faziam do catolicismo,
essa defesa da cristandade católica, é que eles ficaram conhecidos como os reis católicos. Eles entraram para a história, os reis católicos, muito por conta dessa defesa que eles faziam da religião católica, do catolicismo, certo? E anos após a conquista de Granada, a consolidação total da monarquia espanhola vai se dar quando eles conseguem conquistar a região de Navarra. Então, quando Navarra é conquistada pelos espanhóis, se completa essa formação da monarquia do Reino da Espanha. Então, o processo, é importante lembrar isso, o processo de formação da monarquia espanhola, assim como da monarquia portuguesa, se deram no contexto das lutas e foram travadas para a expulsão dos árabes. Então, a formação do reino português e a formação do reino espanhol se deu nesse contexto da luta entre cristãos e árabes, ou seja, a luta dos cristãos era para expulsar os árabes e reconquistar a totalidade do domínio da Península Ibérica. Então esse era o nosso encontro de hoje. Nessa segunda vídeo a gente vai falar um pouco sobre a formação da monarquia portuguesa e da monarquia espanhola, tá certo? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.